Boa noite, meus irmãos, querido amigo, querida amiga. Nesse vídeo eu quero compartilhar algo hoje da Palavra de Deus. Falo bastante de muitas coisas, das matérias da faculdade, né, de história, política também um pouco. A gente está sempre tentando conversar a respeito de alguns assuntos que envolvem a nossa vida, né, envolve toda uma sociedade. E eu quero compartilhar um texto nessa noite juntamente com vocês, que se encontra no versículo 16 do capítulo 5 da carta do nosso amado e querido irmão Tiago, quando ele diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. É um versículo bem conhecido, da palavra de Deus, que muitos irmãos, até mesmo que não têm o hábito ou costume de fazer leitura, já ouviu falar nesse versículo. Só que o que é muito falado desse versículo é a parte B, quando se fala que a oração do justo ela pode muito em seus efeitos. O primeiro ponto de análise do texto é que a gente tem que perguntar sobre o que de fato Tiago está falando nesse texto. Na verdade, Tiago está terminando a sua carta aos irmãos da igreja de Jerusalém, encorajando aos irmãos diante daqueles dias tão difíceis de perseguição que eles deveriam perseverar. E ali ele está falando a respeito do perdão, ele está falando a respeito do relacionamento dos irmãos uns pelos outros e da preservação da vida espiritual. O que antecede no versículo 16 que acabamos de ler é que ele está dizendo sobre o perdão de pecados e a confissão desses pecados. E aí ele complementa da parte B falando que a oração de um justo ela pode muito em seus efeitos. Mas que efeitos seriam esses? É o efeito do perdão. É o efeito de que o pecado, a doença, a enfermidade do pecado estaria sendo sarado mediante a essa oração. Ora, mas quem seria o justo? Romanos capítulo 3, versículo 23, vai dizer assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, nessa carta maravilhosa que Paulo escreve a respeito da justificação pela fé. Ora, se todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, quem seria o justo que Tiago está falando no versículo 16 do capítulo 5 da sua carta? Porém, Paulo complementa no versículo 24, dizendo que, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Tiago está se referindo àqueles que foram justificados pela redenção da graça que há em Cristo Jesus. Se todos pecaram, nenhum de nós é considerado justo o suficiente para ter uma oração atendida. Nenhuma obra que nós venhamos a praticar é considerado justo diante de Deus. Mas nós somos considerados justos diante de Deus quando nós somos alcançados pela sua palavra e através da obra de redenção da cruz do Calvário, nós somos justificados. Mediante a isso, nós devemos confessar os nossos pecados, nós devemos compartilhar as nossas dores e orar uns pelos outros, porque certamente, tomando essa postura, a nossa oração trará muitos efeitos para que o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida sejam sarados diante da palavra de Deus. Fique com Deus, receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço.